A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra, eu vou estar passando para nós meditar nesta manhã, amém? Se encontra em Lucas, capítulo 19, versículo 5. Lucas, capítulo 19, versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém hoje em tua casa. Ficar hoje em tua casa. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. É que minhas vistas estão embaraçando um pouco hoje, né? Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Todos os que viam isto murmuravam, dizendo que ele se hospedará com um homem pecador. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. O que Deus fala aqui nessa manhã para nós, meus irmãos, é para nós vigiar na terra, amém? Porque tem muita multidão querendo nos paralisar nós na fé, né? Paralisar nós nos caminhos da salvação, paralisar nós nos caminhos das bênçãos, amém, meus irmãos? Não podemos dar ouvidos a fariseus, a multidão, meus irmãos, que não entende o propósito que Deus tem na sua vida. Amém. Glórias a Deus. Deus, ele fala conosco, cuidado, porque os sonhos que Deus tem para você não é para o outro ao seu lado. Amém. Deus está vendo as suas renúncias, Deus está vendo o processo que você está enfrentando. Amém, meus irmãos? Deus está vendo a sua fé, as suas orações. Amém. Amém, meus irmãos? Então nós não podemos ir pela multidão, meus irmãos. Meus irmãos, se eu fosse dar ouvidos à multidão, hoje eu não estaria aqui gravando vídeo, fazendo a vontade de Deus. Amém? E nós temos que colocar uma coisa dentro de nós, que nós servimos a Deus. Amém? Nós temos que obedecer e fazer a vontade de quem? De Deus. E não a vontade de muitos que estão para o lado de fora do nosso propósito com Deus. É isso que nós cristãos temos que saber, entender e separar as coisas. Tem pessoas que estão perdendo bênção porque está fazendo a vontade de homens e estão esquecendo que nós precisamos obedecer a Deus. Tem pessoas que estão precisando de uma benção financeira, de uma benção na área da saúde. Tem pessoas que estão precisando de que Deus chegue e coloque todas as coisas no seu devido lugar na área da família. Mas estão obedecendo a quem? A homens e não à vontade de Deus. Não estão fazendo a vontade de Deus. Tem muitos aí, meus irmãos, que estão na vontade dos homens, mas não na vontade do Pai. Amém. E para Deus fazer na nossa vida, nós temos que fazer o quê? Não dar ouvidos à multidão e fazer a vontade do Pai, de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Nós temos que ter mais fé em Deus, não aquilo que as pessoas querem falar para nós. Meus irmãos, tem pessoas que é levantada para nos desanimar, para tentar nos paralisar. Amém? Se Zaqueu escutasse a multidão, amém? Ele não tinha ganhado a salvação, como Deus falou que nesta casa havia salvação. Você está entendendo? Vamos continuar no versículo 8. Lá em Lucas 19, versículo 8, né? Vamos ler o 7 de novo. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedará com um pecador, né? Então, a multidão queria paralisar Zaqueu, queria paralisar os feitos de Deus na vida de Zaqueu, porque ele era um pecador. Era, né? Porque ele teve um encontro com Jesus. E todos aqueles que têm um encontro com Jesus, amém, meus irmãos, se arrepende verdadeiramente dos seus
maus caminhos e segue a Jesus. E é isso que nós temos que fazer. Parar de seguir a homens e começar a seguir a Deus, a vontade de Deus. Tem pessoas que estão deixando de servir a Deus e estão servindo a homens, fazendo o que o homem diz ou deixa de dizer. Estão se importando mais com a palavra do homem do que com a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Por isso que muitos estão perdendo bênção, estão perdendo, as bênçãos que abrangem todas as áreas da sua vida. Amém, meus irmãos? Leia a palavra para que você não venha ser enganado por homens. Amém? Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho fraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém, meus irmãos? Deus, ele veio por nós, Jesus Cristo veio por nós, nós que somos os perdidos, amém? Então nós temos que prestar mais atenção na palavra de Deus, nos direcionamentos de Deus, amém, meus irmãos? E não os direcionamentos que homem nos diz, amém? Tem pessoas aqui perdendo bênção, porque estão na direção de homens, amém, meus irmãos? Meus irmãos, quando nós temos um encontro com Jesus verdadeiramente, há um arrependimento verdadeiro, amém? E nós começamos a fazer a vontade de Deus. Nós temos que fazer a vontade de Deus, mesmo que vai desagradar a multidão. Porque aqui Jesus está fazendo a vontade do Pai. Que era o quê? Se apresentar a Zaqueu. E Jesus fez a vontade de Deus. E desagradou a multidão. Você está entendendo o que Deus está falando para você? Que muitas das vezes Deus vai colocar você numa situação que você vai ter que desagradar a multidão e agradar o Pai. Continuar firme na presença de Deus. Amém? Você quer salvação eterna? Porque aqui na casa de Zaqueu houve salvação, mas ele não deu ouvidos à multidão. Amém? Ele seguiu o encontro com Jesus. Você está entendendo o que Deus está falando para você nessa manhã? Que não é para você dar ouvidos à multidão, porque a multidão vai tentar te paralisar, a multidão vai tentar tirar você, amém, da salvação eterna, das bênçãos que Deus tem para te dar. Meus irmãos, se eu tivesse escutado, dado ouvidos à multidão, eu não tinha visto o poder de Deus sobre a minha vida, aonde ele veio me curar da osteomielite. Se eu tivesse dado ouvidos à multidão, meu irmão, eu não estaria com a minha perna inteira hoje. Eu teria cortado ela. Amém? Porque era o que a multidão queria. A opinião da multidão. Queria me tirar eu. Amém? Do caminho da bênção, do milagre na minha vida. Amém, meus irmãos? Não dê ouvidos à multidão. Ouve a Deus, obedece a Deus. Deus está falando para você fazer uma visita, vai e faz a visita, fala do evangelho do Senhor para aquela pessoa. Deus está pedindo para você abençoar alguém em dinheiro ou financeiro, ou ajudar alguém, pagar uma água, pagar uma luz, você tem condições de dar uma cesta básica para alguém, vai e obedece a Deus. Obedece, meus irmãos, nós não vamos perder nada em ser obedientes ao Pai. Deus multiplica o pouco que nós temos quando nós obedecemos a Ele. Deus quer te dar a salvação, mas você não pode estar com ouvidos à multidão. Você tem que estar na presença de Deus, ouvindo a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? O que vai te salvar é você andar em obediência com Deus.
Amém? Não é placa de igreja que te salva, não é placa de igreja que vai te dar bênçãos sem medidas, tá? Não é placa de igreja. Você tem que entender uma coisa, você vai na igreja para cultuar a Deus e não aos homens. Não para agradar homem, é para agradar a Deus. Você está entendendo o que Deus está te dizendo? Que a sua bênção, a sua vitória vai vir dele. E você não pode ficar dando ouvidos à multidão. Amém, meus irmãos? Multidão, meus irmãos, anda em caminhos errados. Multidão só serve para querer paralisar o outro que está sozinho com Deus. Tirar fora dos caminhos do Senhor. Pare de ouvir a multidão. Ouve mais o seu coração com Deus, a sua fé. Creia mais no Deus que você serve. Deus quer te abençoar, Deus quer te salvar. Então não dê ouvidos à multidão. Olha, se Zaqueu tivesse ouvido a multidão, ele não ia ter encontro com Deus, com Jesus. Não ia ter arrependimento verdadeiro. A sua casa não ia ser salva. Sua casa não ia ser abençoada. Amém, meus irmãos? Porque aonde tem Jesus, nós somos vencedores. Aonde tem Jesus, nós somos milionários. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Não dê ouvidos à multidão. A multidão quer paralisar você, quer te tirar da presença do Pai. Cuidado, vigia. Amém, meus irmãos? Eu não sei quem é a multidão que está na sua vida falando para você que Deus não vai fazer na sua vida. Falando para você que Deus já esqueceu. E Deus não esqueceu, meu irmão. Deus vai cumprir promessas na sua vida. Tem bênção de Deus chegando para pessoas aqui. Mas o que você não pode fazer é dar ouvidos à multidão que quer te paralisar na caminhada com Cristo. Deus não chega atrasado e nem adianta, mas Ele chega no dia, na hora certa, para fazer na sua vida. Mas você precisa dar ouvidos à palavra do Senhor e não à multidão. Amém, meus irmãos? Cuidado, vigia. Vigia, porque Satanás vai levantar pessoas para te tirar da presença de Deus, te tirar do caminho da bênção. Amém, meus irmãos? Vigia com a multidão. Ela não sabe. A multidão não sabe suas renúncias com Deus. A multidão não sabe o que Deus te prometeu. A multidão não sabe o que Deus vai fazer na sua vida. Então continue firme na presença de Deus. Nós venha ser como Zaqueu, ter um arrependimento na presença de Deus sincero e não dar ouvidos à multidão. Nós temos que aprender a fazer mais a vontade do Pai e não dos homens dessa terra. Amém? Se eu fosse fazer a vontade dos homens nessa terra, esse canal não estaria aberto. E eu não estaria com a minha perna. Amém? Cuidado, vigia. Vigia. Amém? Faça a vontade de Deus. Se Deus está falando para você evangelizar, coloque Deus na frente e vai evangelizar. Se Deus está falando para você abençoar alguém, abençoa alguém que Deus vai te mostrar. Amém? Se Deus colocou no seu coração de abençoar um ministério, uma igreja, em qualquer lugar, meus irmãos. Não estou falando para abençoar o canal aqui não, a minha vida não. É o que Deus colocar no seu coração. Faça a vontade de Deus. Amém? Meus irmãos, segue os direcionamentos de Deus, que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Deus é grande e poderoso. Amém? Ouve e obedece a Deus. Não dê ouvidos à multidão que quer te paralisar. Amém? Glórias a Deus, que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família.